Bom dia! Bom dia para você que nos acompanha nesta manhã maravilhosa. Para você que nos acompanha à tarde, boa tarde. E para você que nos acompanha à noite, boa noite. Hoje a nossa aula será sobre fonemas. Alguém lembra de fonemas? Não? Não, tia. O que é fonemas? Fonemas é o som que emitimos quando falamos. Isso mesmo. Esse som recebe o nome de fonema. Isso mesmo. Certo? Muito bem. Esses sons são característicos de uma língua. Isso, muito bem. E eles servem para quê? Para fazer distinção entre os vocábulos. Isso mesmo. Ô, tia Márcia, e letra? Letra? Letra é a representação gráfica e visual do som. Isso, fonema. Fonema é uma unidade sonora, ou seja, som, certo? Muito bem. Nem sempre uma palavra apresenta o mesmo número de letras e fonemas. Nem sempre é igual, certo? Não. Exemplo, sapato. Sapato, nós temos aí 6 letras e 6 fonemas. Isso mesmo. Chave, nós temos 5 letras e temos 4 fonemas, certo? Isso. Há casos em que 2 letras elas representam um só fonema. Por isso você deve aí estar se perguntando, por quê? Você vai ver, certo? Exemplo. Quando eu digo chave, nós temos aí o encontro de quem? Dos dígrafos, certo? Então, quando os dígrafos aparecem, há esse caso, certo? Nós temos aí chave, temos um dígrafo. Temos o CH com som de quem? De X. Isso mesmo, certo? Então, chave, nós temos a palavra com 5 letras e com apenas 4 fonemas. Isso mesmo. Quando eu digo também ninho, ninho, nós temos a palavra com a apresentação de quem aí? O encontro do dígrafo. N, N, H, certo? Isso mesmo. Então, nós temos aí 5 letras nessa palavra e temos quantos fonemas? 4 fonemas, isso mesmo. Também nós temos aí caso de que uma letra representa 2 fonemas. No exemplo aí, nós podemos citar saxofone. Saxofone. Como assim, tia? Ela tem 8 letras e 9 fonemas. Por quê? O X que está aí nessa palavra, ele está representando o som de 2 letras. Ou seja, o som do K e o som do S. Isso mesmo. Saxofone, certo? Também nós temos aí o caso de táxi, com a escrita também do X, que também, por sua vez, aí está a representar som de 2 letras, que são elas K, S. Muito bem. Táxi. Quantas letras? 4. Isso mesmo. Mas quantos fonemas? 5. Porque tem uma letra aí que está a representar 2 sons de 2 letras, que é K, S. Isso mesmo. Muito bem. E também funcionam aí
como... Isso, vamos lá, quero todo mundo participando. Funciona como esse fonema? Só no caso do X, quando eu digo nesta palavra, sim. Quando eu digo táxi, não é isso? Quando eu digo táxi, ó, certo? KS, isso mesmo. Nesse caso aí, é sim, certo? Há também letras que não representam fonemas. Por exemplo, quando tia diz canto, C-A-N, can, to. A pronúncia sai como se eu escrevesse assim, ó. C-A-T-O. Mas não é assim, certo? É só a pronúncia. Ela não apresenta aí um fonema. Então, essa palavra, ela tem 5 letras, mas apresenta 4 fonemas. Isso mesmo. Hotel. Eu escrevo como? H-O-T-E-L. Mas a pronúncia sai como se eu escrevesse como? O-T-E-L. Isso mesmo. Os fonemas, eles se classificam em vogais. A, E, I, O, U. Isso mesmo. Essas vogais são fonemas que se produzem livremente, certo? Isso mesmo. Sem encontrar nenhum obstáculo. Por quê, tia? Que obstáculo? Na passagem do ar pela boca. Isso mesmo. Então, são elas: A, E, I, O, U. Ok? Muito bem. Elas funcionam sempre como base da sílaba. E sozinha, ela pode constituir uma sílaba, certo? Isso mesmo. Por quê? Uma sílaba não existe sem vogal, certo? Olha o exemplo. Podemos citar casa, bola, bule, elefante. As vogais podem ser orais. A corrente de ar passa pela boca, certo? Isso mesmo. Ou pode ser nasais, quando a corrente de ar passa pelo nariz. Isso mesmo. Também podemos citar exemplos, certo? Esses exemplos, quem vai citar vai ser você anotando no seu caderninho. Tia vai querer que você faça uma lista de palavras, mostrando quando podemos dizer que as vogais são nasais ou quando as palavras apresentam, por sua vez, nasais ou orais, certo? Isso mesmo. Pode ser? Vamos ver se a gente consegue. Além de tudo, também vamos apresentar uma lista de palavras. Essa lista de palavras, vocês vão identificar nelas, apresentar, seja como a quantidade de letra e a quantidade de fonemas que ela apresenta, certo? Entenderam? Isso mesmo. Você vai fazer essa diferenciação. Escreve a palavra e, ao lado da palavra, você mostra se ela apresenta quantas letras e quantos fonemas, certo? Muito bem. Entendido? Isso mesmo. Vamos lá? Quero a apresentação
de todos. Cai carvalão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Agora, vamos apresentar nossa aula de matemática. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os números, certo? Números e numerais. Certo? Vamos lá? Veja. Ô tia, por que números e numerais? Número é a ideia de quantidade, certo? Isso mesmo. Número é a ideia de quantidade. E para representar o número, usamos o quê? Símbolos. Isso mesmo. Chamados de numerais. Esses símbolos a gente chama de numerais, certo? Então, preste atenção. Ó, para representar um número, usamos símbolos, certo? Esses símbolos a gente chama de numerais. Isso mesmo. Veja alguns exemplos que tia vai citar. Preste atenção, certo? Você preste atenção, porque depois você vai realizar a sua atividade. 10, 9, 1, 100. Símbolos não representam apenas números. Isso mesmo. Números que são ideias de quantidade, certo? Eles representam também mensagens, empresas e outras ideias. As próprias letras que escreve também são símbolos. Quando escrevemos, essas letras que nós mesmos escrevemos também são símbolos, certo? Isso mesmo. Os símbolos estão presentes em tudo aquilo que fazemos. Isso mesmo. Então, nossa aula hoje termina aqui, certo? Uma boa noite de sono. Relaxem bem para voltarmos cheios de habilidades e aprendemos cada vez mais. Fiquem com Deus e até a próxima aula.